Então, pessoal, vamos continuar aqui na nossa leitura do nosso quadro Mais de Bíblia. Como sempre, eu com meu amigo Alisson Fernandes. Obrigado. Valeu, meu amigo, obrigado. Por estar sempre aqui com a gente aí, compartilhando seu conhecimento bíblico conosco. Eu que agradeço. Tá bom? É uma alegria. Então, já pegou sua Bíblia, sua caneta, seu papel aí para a gente continuar a nossa leitura? Filipenses, capítulo número 3. Vamos dar início aqui a mais um momento de leitura bíblica. Não se esqueça aí de deixar a sua curtida, tá bom? Compartilhar com seus amigos, pessoas que talvez tenham dificuldade, você pode ajudá-los aí a aprender um pouquinho mais da Bíblia. E não deixe também de deixar aqui seu comentário para que a gente possa conhecer alguma dúvida que surgiu, para que a gente possa tirar aí e te ajudar a conhecer um pouquinho mais da Bíblia Sagrada, principalmente desse livro de Filipenses aqui, tá bom? Vamos lá então? Filipenses capítulo 3. Paulo começa dizendo assim, ó: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Só para a gente dar uma introdução aqui, eu acho interessante, Alisson, porque ele começa aqui dizendo o seguinte: alegre-se no Senhor. Paulo é muito sábio quando ele vai escrever seus textos, porque ele vai bem assim: alegre-se no Senhor. Paulo está aqui aonde? Você lembra? Você viu os vídeos anteriores? Paulo está preso. E ele fala bem assim: alegre-se no Senhor. Ele podia ter falado: alegre-se na circunstância, alegre-se no seu... Mas ele não, fala: coloque sua confiança no Senhor, fique feliz por ele. Porque ele sabia que as coisas poderiam passar. Paulo estava preso, mas ele continuava alegre. Então a nossa alegria não deve estar em circunstâncias, né? Exatamente. É interessante aqui que o apóstolo Paulo, né, nos capítulos anteriores, capítulo 1 e 2 aqui, por várias vezes o apóstolo Paulo ele repete essa questão de alegria. E acho que justamente isso que ele fala aqui no início do capítulo 3, para as pessoas se alegrarem no Senhor e escrever essas coisas para eles, não era algo cansativo para o apóstolo Paulo. Sim. Até porque essa é uma carta que também pode ser considerada a carta da alegria. Da alegria. Por mais que ele esteja preso, né? Por mais que ele estivesse preso. Aí você vê, quem tem Jesus é diferente, né? Com certeza. O cara preso escreve uma das cartas falando sobre alegria. Que coisa interessante, né? Só Deus para fazer isso, né? Versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que interessante o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Cara, esse versículo aqui, eles são impactantes. Porque ele fala aqui nos versículos anteriores tudo que ele passou, que ele era filho da tribo de Benjamim, que ele era hebreu, que ele era zeloso quanto à lei. E ele pega e fala assim: olha, tudo aí que eu vivi, eu considero nada, depois que eu conheci a Cristo. Porque ele achou que isso era lucro, né? Sim. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja, verdadeiro hebreu. Então, para isso, ele acreditava que isso era lucro para ele, né? Sim. Até quando ele conheceu... Até conhecer Cristo, né? Gente, isso aqui na nossa vida é do mesmo jeito, sabe por quê? Porque a gente acha que tanta coisa é lucro, às vezes uma faculdade, às vezes um emprego, às vezes bens materiais, a gente acha, nossa, isso aqui é o mar, tudo mais, tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo, consegui isso, consegui aquilo. Aí quando você conhece Cristo, você fala: caraca, tudo aquilo que eu tinha não era tudo isso, não. Jesus é bem maior. A alegria Jesus é vem mais. dele. Então, quando a gente entende isso, mano, a gente tem uma mentalidade, uma mudança de mentalidade. A gente começa a ver que
Jesus realmente nos traz aquilo que nada pode trazer. A gente passa a colocar no seu devido lugar as prioridades. Sim. Né? Uhum. Pô, ter uma faculdade é bom, Uhum. ter um bom serviço aí, um bom emprego é bom, mas nada disso fica na frente de Jesus. Sim. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, nada disso é mais importante do que Cristo. Sim. E aí a gente vai ter essa mentalidade de servir e amar a Deus sobre todas as coisas. Porque às vezes a gente fala que ama a Deus, mas não ama sobre todas as coisas. Primeiramente as coisas, depois vem Deus. Exatamente. Paulo está dizendo aqui o seguinte: considerei tudo como perda. E olha que eu acho interessante aqui que não é um cara que não tinha nada, né? Ele era um cara famoso, conhecido, que era estudado. Então ele falou, cara, isso tudo para mim é perda. Versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem diante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É interessante isso aqui, pessoal, sabe por quê? Porque todo mundo quer ressuscitar dentre os mortos e quer morar na glória, quer viver na eternidade e tudo mais. Mas ninguém fala, pelo menos a gente vê pouco por aí, alguém falando sobre participar também do sofrimento por causa de Cristo. Exatamente. Essa participação aí é a participação que muitos fogem. Uhum. A gente quer ressuscitar dentre os mortos, quer as bênçãos, mas não quer participar desse sofrimento. Eu vou até marcar aqui, tem algumas coisas marcadas na minha Bíblia aqui, mas essa parte que não tinha, mas vou marcar. O poder da sua ressurreição e a participação. Cara, se você não marcou, marca na sua Bíblia aí, em seus sofrimentos, para que também eu possa alcançar a sua ressurreição dentre os mortos. A gente tem que participar também, não somente dos benefícios, né? Versículo 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse aqui é um versículo, acho que algum de vocês que já leu a Bíblia já muito ouviu falar, né? Sim. Prossigo para o alvo, esqueço para as coisas que para trás ficam e prossigo em busca de alcançar o prêmio. Eu acho interessante que como que Paulo, ele já tinha feito várias viagens missionárias, já tinha evangelizado várias pessoas, e ele ainda continua dizendo, cara, eu prossigo, eu quero continuar, eu busco alguma coisa, ganhar o prêmio. Não cessou de fazer a obra. Exatamente. Ele vai dizer também, né, não que ele já tenha obtido, porque assim, ele já passou por várias coisas. Sim, experiência, né, aqui. Muita experiência com Cristo, teve um real encontro com Cristo, mas ele ainda continua falando, não que eu já tenha alcançado, sim, mas eu luto, eu corro para poder alcançar. Eu tenho um alvo e eu preciso seguir para esse alvo. Exatamente. O alvo dele era Cristo. Exatamente. 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Eu fico imaginando Paulo escrevendo esse versículo 18 aqui. Ele mesmo fala aqui, né? 18, pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, ele está chorando escrevendo isso aqui. Há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas
terrenos. 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Acho interessante quando ele fala aqui no 19, o destino deles é perdição, e o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Muitas vezes nós estamos desse jeito, só pensamos nas coisas passageiras. E a questão de, quando ele fala assim que o Deus deles é o estômago, isso me leva a pensar bastante a respeito de viver somente para saciar a nossa vontade. Sim, vontade da carne. Sabe? A vontade da carne. Isso é algo que realmente a gente deve ficar triste com isso, com essa situação, de nos vermos nessa situação, ou então de ver outras pessoas nessa situação. É a questão de viver só para os benefícios próprios. E tem muita gente desse jeito. Tem bastante gente dessa forma. O ser humano hoje vive esperando a sexta-feira, vive esperando o feriado, vive como se fosse viver somente aquele momento ali, sabe? Gastar sua energia toda naquilo ali, na farra, na bebedeira, na prostituição e tudo mais. E esquece que a vida é muito mais do que aquilo. Exatamente. E como o Alisson falou aqui, busca somente se satisfazer, somente se encher e realizar seus desejos. E eu vejo que uma dificuldade que nós temos muito, sabe qual é? É dizer não para nós mesmos. Quero uma televisão, vou comprar. Quero um carro, vou dar um jeito de comprar. Eu quero uma roupa nova, vou comprar. A gente sempre fala sim, 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 sim. E tudo isso relacionado a nós. Mas quando é para o reino, muita gente fala, não dá, só se tiver tempo, não, depois. A gente só quer se saciar. Se sobrar um tempo, vai. E aí o que Jesus fala lá? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que a gente possa pegar esses ensinamentos do nosso querido apóstolo Paulo aí e buscar cada vez mais, não saciar somente as nossas vontades. Né? Existe algo aqui no versículo 17 que me chama bastante a atenção, Ed, que o apóstolo Paulo ele vai falar assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Ou seja, é uma questão de escadinha, digamos assim. Sigam o exemplo dele. Quem foi o exemplo dele? Cristo. Ou seja, o cabeça é Cristo. Então, siga o exemplo de Cristo. O exemplo que Paulo seguiu foi o de Cristo. E nós devemos respeitar também aquelas pessoas que vivem de acordo com o padrão que o apóstolo Paulo ensinou. É sobre essa escadinha que a gente precisa entender. Hoje, trazendo hoje para nós aqui, nós temos inspirações, nós seguimos, aprendemos muitas coisas com aqueles mais antigos também. Sim, com certeza. E, consequentemente, esses mais antigos aprenderam com mais antigos do que eles. Sim. Então, essa escadinha é importante. Sim. Olhar para as pessoas, né, aprender com elas. Exatamente. Tendo a ciência de que o cabeça é Cristo. Interessante. E aí volta para aquele capítulo, se eu não me engano, foi no 2, nós falamos que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos, né? Porque se eu considero alguém superior a mim, então eu vou sentar e vou ouvi-la. Se eu acho que ela não tem nada para me ensinar, eu não vou ouvi-la, né? Exatamente. Então você vê como que o capítulo 2, se você não assistiu aí, vai lá, assiste, tá bom? A gente falou sobre isso, sobre como a gente tem que considerar o outro superior a nós mesmos. E aí sim, você vai conseguir andar nessa escadinha que o Alisson falou aqui. Aprender com cada pessoa. E isso é interessante porque todo mundo tem algo a ensinar. Tem, exatamente. Tem algo a ensinar e, consequentemente, aprenderam de alguém. Com certeza. E aí, mais alguma coisa para acrescentar, meu amigo? Não, meu amigo, só isso mesmo. Então, a gente encerra aqui a nossa leitura do capítulo 3, tá bom? Não deixe de deixar aqui seu comentário, sua dúvida se surgiu alguma coisa aí. Não deixe de assistir o capítulo 1 e 2, tá bom? E continue com a gente aqui, que logo mais vai vir a nossa leitura do capítulo 4. Procure aí também para você assistir e acompanhar e finalizar esse livro de Filipenses, tá bom? Deus abençoe vocês e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.